Boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Camacho. Obrigado, Júnia. Vamos com tudo, então. Estou vendo a galera aqui fazer as mensagens de introdução aqui na nossa turma. Legal. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre a minha trajetória em concursos públicos antes da gente entrar em gestão de pessoas. Eu sou um profissional de RH, sou sociólogo, sou tecnólogo em RH também, sou mestre em políticas públicas, atuo na área de RH há cerca de 19 anos. Desses 19 anos, são 8 anos na administração pública, já atuei no Ministério da Saúde, no INCA, e atualmente eu estou na Fundação Oswaldo Cruz. Gosto de fazer concurso do CESP, acho que tem uma boa probabilidade do concurso da FGV ser feita pelo CESP, como a Júnia já deve ter mencionado para vocês, e outros professores também. Já fiz concurso da FGV também, passei nos dois, passei em concurso da CESP e passei em concurso da FGV. Da CESP eu fui primeiro lugar no INCA e também passei para o Ministério da Saúde. Eu gosto de fazer concurso da CESP. Tem muita gente que não gosta, que acha que essa coisa de deixar a questão em branco, etc. Eu não deixo questão em branco. Eu vou preparado para o concurso, vou preparado para responder tudo. E em gestão de pessoas, vocês podem ter certeza que com as questões que a gente vai trabalhar, tanto para a Câmara quanto para o Senado, vocês vão conseguir julgar todas as questões. E eu falo isso com experiência própria e também com a experiência de ter preparado para inúmeros concursos da CESP desde 2010. Eu consigo demonstrar cada assunto para vocês com a trajetória das cobranças, com as questões da CESP. E vocês vão notar isso nas aulas. A gente deve resolver em cada aula cerca de 50, 60 questões. Essa é a minha expectativa, de resolver 50, 60 questões em cada aula de 1h40, 1h50 com vocês, porque tem um pedacinho também para dúvidas. Eu incentivo sempre as pessoas a estudarem focadas. Essa foi a minha estratégia para passar num concurso da CESP. O que eu fiz para passar no Ministério da Saúde e no INCA, que foram os primeiros concursos que eu fui aprovado. Eu saía de um trabalho que eu tinha às 4h da tarde. Eu tenho família, como todos vocês, cada um tem sua realidade, e ao invés de ir para casa, eu preferia ir para uma biblioteca, ficava lá 3 horas por dia, após sair do trabalho, 3 horas, 3 horas e meia, estudava completamente focado, não tinha celular, não tinha sanduíche, não tinha água gelada, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha tentação de levantar e ir na geladeira, eu estava ali para estudar. E fazendo isso durante 6, 7 meses, eu consegui começar a ser aprovado. Começar a ser aprovado, a gente consegue quando a gente performa acima de 75% dos pontos de um concurso. Começou a performar nesse patamar, tenha certeza, meus caros, vocês começam a ser aprovados nos concursos. Concurso da CESP, eu falei para vocês, eu gosto de fazer, fui aprovado no Ministério da Saúde, fui aprovado no INCA. O INCA é uma carreira boa, carreira de ciência e tecnologia, assim como a carreira da Fiocruz também. Óbvio que a carreira do Legislativo, do Senado e da Câmara são carreiras excepcionais, melhores do que essas, mas a carreira da Fiocruz é uma carreira boa também. E como é que eu fui aprovado? E isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tinha a parte de conhecimentos básicos e a parte de conhecimentos específicos. Eu enfatizo sempre isso muito para os alunos. Não desprezem a parte de conhecimentos básicos de um concurso. A parte de conhecimentos básicos é a que provavelmente fará você se classificar dentro das vagas.
exemplifico. No INCA, eu fiz 75% dos pontos da parte de conhecimento específico. Eu fiz o concurso para a área de RH. Fiz lá 75% das questões. Os melhores candidatos performaram nesse patamar também. 75%, 77%, 74%, 70%. Enfim, os candidatos que estavam disputando as vagas estavam performando naquele patamar. No entanto, na parte de conhecimentos básicos, que era naquele concurso SUS e português, das 40 questões eu acertei 36, ou seja, eu fiz 90% dos pontos daquele concurso. Aí deduzi um pouquinho das 4 questões que eu errei, abaixou um pouco, mas isso me garantiu ficar no primeiro lugar, e coisa que eu consegui manter com a minha ótima redação, que de 20 pontos eu fiz uma redação de 18,95, eu quase pontuei toda a redação. Então, com isso, eu fiquei em primeiro lugar no INCA. Bom, eu estou falando isso para vocês porque concurso é estratégia de estudo e é estratégia também para todas as disciplinas. Você pode se dar ao luxo de não ir tão bem na parte de conhecimentos específicos, desde que você fique no mesmo patamar dos melhores candidatos, mas se você for melhor que eles na parte de conhecimentos básicos, você vai dar um salto na classificação. Então é isso, pessoal. Essas são algumas dicas iniciais para a gente se preparar para concursos públicos. Vamos aqui à programação das aulas novamente. São 6 aulas. Hoje trataremos de objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. Depois, na aula 1, estratégia, visão estratégica e operacional de RH, políticas de RH e recrutamento e seleção de pessoas. Na aula 2, treinamento e desenvolvimento. Na aula 2, treinamento e desenvolvimento e gestão de desempenho. Na aula 3, liderança e poder, motivação, estilos de administração. Aí veremos na aula 4, comunicação, clima e cultura organizacional. Na aula 5, trabalho em equipe, comportamento, relacionamento interpessoal, as questões relacionadas a trabalho em equipe. E na aula 6, veremos administração de cargos e salários e um assunto que a CESP gosta muito, que é equilíbrio organizacional. Bom, essa é a programação para as nossas 6 aulas. Mas vamos à aula de hoje, objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. Ora, esse aqui, pessoal, só para lembrar, é o pulo do gato. Eu dou alguns elementos teóricos que nos ajudam a resolver praticamente um conjunto grande ou a maioria das questões que caem nas provas da CESP. Para a gente falar de gestão de pessoas, eu preciso lembrar a classificação que o professor Chiavenato faz dos macroprocessos de RH, dos macroprocessos de gestão de pessoas. Chiavenato é um autor importante em gestão de pessoas. Grande parte das questões que caem nos concursos da CESP são do Chiavenato, usam outros autores, mas ele está sempre lá. E eu vou mostrar isso para vocês. Essa classificação aqui, dos 6 macroprocessos, é uma classificação do Chiavenato. O primeiro macroprocesso é o de agregar pessoas. Por que ele chama de macroprocesso? Porque eu vou mostrar ali daqui a pouco para vocês que as funções ou subsistemas antigos de gestão de pessoas, o Chiavenato agrega em processos mais horizontais e que ele vai chamar de macroprocesso. Por exemplo, no processo de agregar pessoas está
está incluído tudo aquilo que deve ser feito para incluir pessoas na organização. Isso inclui os processos de recrutamento e seleção de pessoas, basicamente. Bom, uma vez que eu selecionei as pessoas, eu preciso introduzir as pessoas na organização. Essa introdução, o que a Venato vai chamar de processo de aplicar pessoas, que é o processo para orientar a pessoa na organização. Isso envolve desenhar o cargo dela, fazer o desenho organizacional, orientar as pessoas nas suas atividades iniciais e fazer a avaliação de desempenho. Depois eu tenho, então vejam, selecionei as pessoas, no processo de aplicar pessoas eu oriento as pessoas, desenho o cargo dela, faço análise e descrição do cargo, faço a introdução dela na organização e faço a avaliação de desempenho. É um ciclo bastante grande. Tenho, então, o terceiro processo, que é o de recompensar pessoas. Aqui está incluído incentivar as pessoas, satisfazer suas necessidades, e isso envolve remuneração, benefícios e serviços sociais. Então, recompensar pessoas, tranquilo, tem a ver com remuneração e benefício, com recompensa. Depois, eu tenho o quarto processo, que é o desenvolver pessoas. Aí, aqui, eu tenho o processo de treinamento e desenvolvimento, programas de mudança, desenvolvimento de carreiras, comunicação e consonância. Vejam, pessoal, que na nossa programação do nosso curso, nós veremos praticamente todos esses processos que estamos tratando aqui. Tenho também o processo de manter pessoas. O processo de manter pessoas, para que a Venato, são os esforços que a organização faz para que o ambiente seja adequado, para que as pessoas se sintam bem nesse ambiente e não queiram sair da organização. Isso envolve ter uma qualidade de vida boa no trabalho, tratar da segurança e higiene no trabalho, tratar que as relações entre as pessoas sejam amistosas, ou seja, a disciplina seja adequada, e também das relações sindicais, que haja relações saudáveis com os sindicatos e que isso reflita nas pessoas, que os conflitos sejam dirimidos, sejam solucionados. E o último macroprocesso, para que a Venato, é o de monitorar pessoas, que é o sistema que gera métricas de RH para gerar informações gerenciais para que o decisor, para que o gestor possa tomar decisões acerca da gestão de pessoas. Tranquilo, pessoal, esses 6 macroprocessos. Se a gente entender esses 6 macroprocessos, a gente resolve muitas questões pra caramba. Mas vamos seguindo com a nossa aulinha. Em geral, a gente fala que as políticas e práticas de RH, ou para administrar as pessoas, estão relacionadas a esses processos. Análise e descrição de cargos, desenho de cargos, recrutamento, admissão, orientação de novos funcionários, que é o processo de integrá-los, de recepcioná-los, administração de cargos e salários, que é o processo de desenhar a remuneração, fazer com que os cargos sejam equilibrados, que tenham equidistância entre eles, que o indivíduo que ocupe um cargo de analista de RH sênior se sinta, por exemplo, bem remunerado quando ele se compara com o analista de RH júnior. Isso a gente chama de equilíbrio interno, que existam incentivos salariais suficientes, que eu tenha uma avaliação de desempenho justa, um processo de comunicação eficaz, que eu incentive as pessoas a se desenvolverem e proporcione os meios para isso através
de treinamento e desenvolvimento, que eu tenha processo de desenvolvimento da própria organização, eu tenho desenvolvimento das pessoas e da organização, que eu mantenha um ambiente adequado, que as pessoas se sintam satisfeitas naquele ambiente de trabalho e que as relações com empregados e relações sindicais também sejam adequadas. A gente pode dizer que o objetivo da área de recursos humanos é fazer convergir os interesses das pessoas aos interesses da organização. Porque, em geral, as pessoas têm interesses, seus próprios interesses, e a organização tem outros interesses. Ela quer realizar a sua missão, ela quer ter lucro. Como é que eu faço convergir esses interesses? Esse é o grande papel de recursos humanos. Então, quando eu digo que a organização, ela precisa, que gestão de pessoas precisa ajudar a alcançar os objetivos, realizar a missão da organização, significa que eu estou incentivando as pessoas a alcançarem isso, prestando atenção nos seus interesses também. A organização quer recompensar as pessoas por ajudá-las a alcançar esses objetivos. Um outro objetivo, proporcionar competitividade à organização. Então, veja, pessoal, que eu tenho aqui objetivos que estão dentro da estratégia da organização. Gestão de pessoas é fundamental para fazer com que a organização seja competitiva, produtiva e, portanto, ela é estratégica, ela compõe o rol estratégica da organização. E quando eu falo em estratégia, eu tenho que entender, desdobrar para essa estratégia pessoas que estejam bem treinadas e bem motivadas. Que estejam, portanto, satisfeitas no trabalho, que se sintam autorrealizadas. Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho também é importante para que as pessoas fiquem satisfeitas e para que eu produza ambientes saudáveis. Vivem mudanças o tempo inteiro e essas mudanças impactam as pessoas. Quando eu digo gerenciar mudanças, mudanças tecnológicas são fáceis de serem gerenciadas, mas mudança nas pessoas, mudanças que afetam a vida das pessoas, são mais difíceis de serem gerenciadas. Por isso, gestão de pessoas tem um papel estratégico para fazer essas mudanças acontecerem dentro da organização. E um último objetivo que poderíamos elencar, manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Deixa eu só voltar aqui na apresentação, na telinha para vocês, para fazer uma ressalva importante. Quando a gente está falando de gestão de pessoas e de gestão estratégica de pessoas, a gente está dizendo que existe um componente estratégico da organização que deve ser desdobrado para o nível do RH, o nível da diretoria de gestão de pessoas. Assim como deve ser desdobrado para o marketing, para o financeiro, para a área de produção. Vocês vão estudar isso, ou já estudaram em administração geral, que o planejamento estratégico ele se desdobra num planejamento tático. Então, do ponto de vista do planejamento estratégico, o plano na área de RH, ele é denominado de plano tático. Ele é o desdobramento do planejamento organizacional para o nível departamental.
Então, fixem bem isso, porque do ponto de vista da gestão de pessoas, em algumas questões, isso será importante. Quando falamos em planejamento estratégico em RH, na verdade, estamos falando do planejamento tático da organização. O RH, então, quando compõe os seus planos, quando elabora os seus planos, elabora planos táticos em relação à organização. Feita essa ressalva, voltemos lá para a nossa apresentação. Estávamos aqui falando dos objetivos, já tratamos deles todos, falamos sobre o desdobramento da estratégia organização para o RH, que o RH elabora planos táticos. E vamos, então, a algumas questões. Vocês vão ver que com esses elementos a gente consegue resolver muitas questões. Vejam, a questão do concurso que eu passei, em primeiro lugar. SESC 2010, INCA, analista de gestão de recursos humanos. Com relação à administração de recursos humanos e dos novos desafios da gestão de pessoas, julgue os itens a seguir. E aí eu separei essa questão. Em razão, veremos mais questões na aula 1. Eu voltarei a este tema na aula 1 e trarei mais questões diferentes. Em razão da importância da administração de recursos humanos no âmbito das organizações, o órgão de ARH deve estar posicionado no nível decisório da estrutura organizacional, o que corresponde ao nível hierárquico da diretoria. Pois é, pessoal. E aí, a questão envolve o seguinte: para ser estratégico, precisa ser uma diretoria? Não pode ser uma gerência? Vejam que questão sutil fez a CESP. A questão, pessoal, está errada. Porque para ser estratégico, eu não preciso estar na estrutura organizacional no nível de diretoria. Até porque, se eu pensar numa estrutura organizacional um pouco mais achatada, menos vertical e mais horizontal, eu posso ter uma equipe com poucos níveis hierárquicos e ainda assim ela ser absolutamente estratégica, trabalhando numa estrutura organizacional com um gerente no máximo. Então, não é a estrutura organizacional e o posicionamento na estrutura que irá dar a importância estratégica para recursos humanos. Na verdade, são as ações e os planos desenvolvidos é que darão esse caráter estratégico. Se eu consigo desenvolver todos esses planos adequadamente, eu consigo, então, que esse RH seja estratégico. Então, portanto, pessoal, essa questão está errada. Gabarito é errado. Não esqueçam disso, dessa sutileza. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Também lá do INCA. Neste início de milênio, existe uma tendência das empresas darem ênfase em técnicas grupais e solidárias, pois o desenvolvimento de trabalho conjunto ajuda as pessoas a conviverem melhor socialmente. Então, essa questão tem aquele mesmo enunciado que eu falei para vocês, do desafio, o enunciado da questão 1, do item 1, dos desafios da área de gestão de pessoas. Vejam, falamos lá dos macroprocessos, falamos dos objetivos de RH e mencionamos que para as pessoas trabalharem, alcançarem objetivos, elas precisam trabalhar juntas. É papel do RH fazer o desenvolvimento do trabalho da equipe, fazer o desenvolvimento do ambiente, fazer com que esse ambiente seja salutar, saudável. Então, existe, de fato, a ênfase
em técnicas grupais solidárias. Como é que se fazem essas técnicas grupais solidárias? Nós veremos algumas delas lá em treinamento e desenvolvimento. Como é que eu faço para as pessoas, e também em trabalho em equipe, como é que eu faço as pessoas trabalharem em conjunto, melhorar o relacionamento interpessoal. Então, portanto, pessoal, essa questão está certa, ok? De fato, é um desafio fazer com que as pessoas trabalhem em grupo. Isso, intuitivamente, nós poderíamos acertar essa questão. É só pensar o seguinte, ora, não é o objetivo do RH fazer com que as pessoas trabalhem individualmente e isoladas, mas sim que trabalhem em grupos e sejam solidárias. Então, portanto, a questão está certa. Vamos à terceira questão. Também do CESP-INCA, 2010. Os profissionais de recursos humanos devem preocupar-se em garantir que os empregados façam corretamente as tarefas com base nos padrões definidos pela organização, para garantir a eficiência e não com o alcance dos objetivos organizacionais e individuais. Ora, ora, ora. Aqui a gente já tem um probleminha. Não com o alcance dos objetivos organizacionais e individuais está claramente errado. Eu falei para vocês inicialmente aqui na nossa aula demonstrativa que a principal função da área de gestão de pessoas é convergir interesses organizacionais com os interesses individuais. Ou seja, eu tenho que garantir que as pessoas alcancem seus objetivos no trabalho, ao passo que ajudam a organização a alcançar os seus objetivos. Então, se isso implicar em fazer corretamente as tarefas, ok. Mas se isso implicar em que eu tenha alguma tolerância ao erro num processo de melhoria contínua, ok, também. É óbvio que eu quero que as pessoas façam corretamente as tarefas com base nos padrões definidos pela organização. Mas, quando vocês estudarem qualidade, aqueles que estudam qualidade verão que o 100% do acerto, em muitos processos, é uma utopia. Alguma tolerância há de se ter num processo de melhoria contínua. Mas não é isso que está errado aqui na questão. O que está errado na questão é que eu tenho que convergir objetivos individuais com os organizacionais. Quem não prestou atenção muito bem nesse final de frase e se apressou a marcar certo, se deu mal, porque a questão está errada. Vamos lá, pessoal. Não esmoreçam, hein? Falo sempre para os alunos, foco, persistência. Vamos então. Questão 4, CESP-IBAMA, 2012. Constitui o objetivo da área em questão. A área em questão o enunciado de questões de gestão de pessoas, tá? Constitui o objetivo da área em questão o alinhamento entre a estratégia da organização e o desempenho de seus colaboradores. Acabamos de verificar isso na questão anterior. É óbvio, a estratégia de convergir interesse da organização com os interesses individuais. Isso significa que a estratégia da organização tem que se refletir no desempenho deles para que eles alcancem seus objetivos também. Então, portanto, pessoal, essa questão aqui, era questão para resolver em 10 segundos, marcar certo e ir embora. Isso também é muito importante, pessoal. Falarei disso daqui a pouco, o tempo que a gente leva em cada questão, para resolver cada questão. Vamos à próxima questão. As atividades relacionadas à gestão de pessoas dificilmente envolvem ações de planejamento e organização. Ora, pessoal, vamos lembrar aqui as funções da administração.
É esse link que essa questão está fazendo entre gestão de pessoas e funções da organização. Funções da organização, planejamento, organização, direção e controle. Essas funções, elas devem ser desempenhadas em todos os departamentos. Não é só uma atribuição da alta direção. Todos os departamentos, em qualquer nível hierárquico, fazem planejamento, organização, direção e controle. Então, as atividades relacionadas à gestão de pessoas envolvem, sim, ações de planejamento. Eu falei que a gestão de pessoas é responsável pelo planejamento tático. Sim, ele faz planejamento tático no que diz respeito à gestão de pessoas. É responsável por organização, sim. A gestão de pessoas é responsável por desenhar cargos e desenhar estrutura organizacional. E isso está dentro da função organização. Então, portanto, esta afirmativa está equivocada. Envolvem, sim, ações de planejamento e organização. Portanto, o gabarito está errado. Vamos embora, pessoal. Não esmoreçam. Temos mais 5 questões ainda. E aí, uma questãozinha sobre os processos de RH. Questão da SESP 2012, Ministério Público Estadual do Piauí. Os processos de gestão de pessoas incluem recrutamento e seleção, desenvolvimento e recompensas, desenho e descrição de cargos e avaliação de desempenho. Questão para resolver em 5 segundos. Vimos lá naquele rol de funções ou processos de gestão de pessoas. Todos esses processos aqui fazem parte da administração da gestão de pessoas. Então, portanto, o gabarito está certo. Vamos a outra questão, pessoal, a 7ª. E aí vamos àqueles macroprocessos básicos de gestão de RH enunciados pelo professor Chiavenato. SESP 2010 INCA. Mas a SESP, eu vou trazer outras questões desses macroprocessos, vocês vão ver que a SESP gosta de cobrar esses macroprocessos. A aplicação é um dos processos básicos da gestão de pessoas e envolve, entre outras atividades, a de integração das pessoas, desenho de cargos e avaliação de desempenho. Lembrando, pessoal, a aplicação foi aquele segundo macroprocesso que vimos. O primeiro era de agregar pessoas que tinha a ver com recrutamento e seleção. O segundo era aplicar pessoas que tem a ver com introduzir a pessoa na organização, orientá-la, integrá-la, fazer com que ela se sinta confortável com a organização, tem a ver com o desenho do cargo, tem a ver com a avaliação de desempenho e, portanto, esta afirmativa está certa. É exatamente isso. Vejam lá de novo no material que vai ser disponibilizado para vocês a síntese de cada macroprocesso. Com aquela síntese matava essa questão aqui. Mas vamos ver outra questão. 8ª. Veja. Voltaram. CNJ 2013. Analista administrativo. A aplicação, um processo básico na gestão de pessoas. Perfeito, é processo básico mesmo. Refere-se ao recrutamento de pessoas e à seleção e à pesquisa de mercado de recursos humanos. Nada disso. Isso aqui é o processo de agregar pessoas, não é a aplicação. Então vejam que só com aquele síntesezinha a gente matava essas 2 questões. Essa aqui está errada. A aplicação é orientação, integração, desenho do cargo, avaliação de desempenho. Vamos a outra. CNJ 2013 também. O desdobramento dos objetivos e metas de uma organização condiciona a formulação dos objetivos e metas táticas da gestão de pessoas. Pessoal, falei isso para vocês. Planejamento estratégico se desdobra em planejamento tático na gestão de pessoas. Eu desdobro os objetivos estratégicos
para objetivos táticos e metas táticas na gestão de pessoas. Porque, ora, se no planejamento estratégico eu tenho objetivos e metas estratégicas, na área tática, no plano tático, eu vou ter também objetivos e metas táticas. É muito importante a gente entender este desdobramento, que o planejamento estratégico, ele desdobra em planejamento tático em várias áreas, e esse planejamento tático, ele desdobra em planejamentos operacionais em várias áreas também. Portanto, o gabarito dessa questão está certo. Mas sigamos aqui para a nossa última questão. CESP 2011, STM, Superior Tribunal Militar. Prover a empresa com pessoal qualificado, elevar a satisfação e a autorrealização dos empregados e ajudar a organização a alcançar suas metas constituem objetivos da gestão de recursos humanos. Vejam que a afirmação, ela não é uma afirmativa terminativa, não são só esses objetivos. Eles dizem que constituem objetivos, não só são esses, existem outros, mas são esses sim também. Qualificar as pessoas, elevar a satisfação, a autorrealização das pessoas, enfatizei isso, convergir interesses das pessoas com das organizações, ajudar a alcançar as metas organizacionais, são objetivos da gestão de recursos humanos. Portanto, o gabarito está certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula demonstrativa. Espero revê-los na aula 1. Eu disse que eu ia falar com vocês sobre a tática para resolver questões, o tempo para resolver questões. A gente sabe que tem um tempo exíguo para responder todas as questões. Só que algumas questões são de fácil resolução, fácil julgamento. Nós vimos aqui 10 questões que nós levaríamos, no máximo, 10 minutos para resolver. Nessas questões, a gente não pode perder tempo. Lê com atenção, lê a prova toda, e aí volta nas questões resolvendo. Eu gostava de fazer isso, ler a prova toda e voltar depois resolvendo. Eu sempre deixei redação para fazer por último, era uma estratégia minha. Mas eu via o tema da redação antes. E durante a resolução das questões objetivas, eu estava lá matutando o que eu ia escrever na redação e calculava um tempo para resolver aquela prova. Se eu tinha 4 horas e meia, eu tinha que gastar 3 horas nas objetivas, ia gastar 1 na redação e meia hora para fazer acertos finais, cartão, etc, etc. Então, questão fácil, eu marco, questão difícil, eu deixo para o final e resolvo depois, ok? Fico à disposição dos alunos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.